bastante profundo, mas muito importante, sobre Apocalipse, capítulo 17. Nós estudamos ontem sobre a meretriz. Estudamos sobre o que a meretriz significava. Bem fácil de entender, foi bem simples, certo? E agora nós vamos para o estudo da besta escarlate. Esse foi o tema que eu coloquei lá no grupo. Então vamos lá. Abrindo em Apocalipse 17, a gente vê que tem duas partes essa profecia. Tem uma parte que se concentra na prostituta, na mãe das meretrizes, e outra parte que se concentra na besta, certo? Não são uma coisa só. Na verdade, as duas coisas se complementam. A mulher e a besta, elas se complementam. São duas coisas bastante arraigadas. Agora, vamos entender hoje o que representa a besta escarlate que a mulher estava sentada. Então vamos ver aqui o texto, verso bíblico, 17, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, a besta em si simboliza uma coisa, as 7 cabeças representam outra coisa e os 10 chifres também representam outra coisa, certo? Sim, nós já vimos isso aqui da mulher, que ela estava com nomes de blasfêmia, muito rica, ela era a mãe das meretrizes, das abominações da terra, estava embriagada com o sangue dos santos. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Isso aí nós vimos ontem. Vimos que essa mulher, ela representa Roma papal, certo? A meretriz representa o papado, certo? Então, a mulher representa isso. Então, a explicação do anjo é essa. Então, ele viu uma mulher sentada numa besta com 7 cabeças e 10 chifres, certo? Agora, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Agora vamos lá, agora o parafuso vai arrochar. Ó. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Olha aí. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Certo? E a besta que era, não é, e também é ele, o 8º rei, que procede dos 7 e caminha para a destruição. Então vamos por partes. Sim, ainda tem isso aqui, ó. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridades como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém? Amém. Falou-me ainda: as águas que viste. Esse aqui é o verso clássico que fez com que todo mundo entendesse que água e profecia representam isso aqui, ó. Onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Olha aí. Os 10 chifres que viste e a besta, eles odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo.
porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possui até que se cumprem as palavras de Deus. Então vamos lá. Descrição da besta. A besta é escarlate. Nós já vimos que a cor escarlate é um símbolo do pecado, certo? Está cheio de nomes de blasfêmia. Blasfêmia é tentar tomar o lugar de Deus, zombar da posição de Deus. A besta tem 7 cabeças, tem 10 chifres. Ela era, não é agora e está para emergir do abismo e caminha para a destruição, certo? E ela também é um 8º rei, ou seja, além das 7 cabeças que ela já tem, a profecia ainda fala que vai surgir um 8º rei, como se fosse uma 8ª cabeça, certo? Então tem 7 cabeças e surge uma 8ª, ok? E está dizendo que essa 8ª cabeça é também a própria besta, ou seja, a besta está aqui, tem 7 cabeças, e nessa 8ª que surge, essa 8ª é a própria besta, ou seja, o próprio símbolo da besta em si é essa 8ª cabeça, certo? Então, ela recebe a autoridade dos 10 chifres. A besta e os 10 chifres odiarão a meretriz e o reino será dado à besta. Vamos tentar entender isso aqui. Tem um detalhe aqui, tem um verso, deixa eu voltar aqui. O verso 17, verso 9, que ele explica para nós quem é a meretriz, certo? Quando diz que as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, e quando tem aquele verso, por exemplo, aquele verso que a gente leu ontem, de que a mulher é a grande cidade que está sobre os reis da terra, isso aí já deixa claro para nós que a mulher é Roma papal. Porque Roma é a cidade que domina sobre os reis da terra, e ao redor da cidade de Roma tem 7 colinas, certo? Então esse detalhe de que as cabeças são montes ajuda a gente a entender o que é Roma, que aquela mulher que está em cima da besta é Roma papal, certo? Então quanto à mulher, não resta dúvidas de que ela é Roma papal. Agora essa besta é que quebra a cabeça de muita gente. Então, gente, para isso existem duas interpretações do que é essa besta, certo? Tem 2 interpretações sobre o que essa besta representa, ok? Então vamos lá. A primeira interpretação é de que essa besta ela representa o próprio Satanás. Eu concordo mais com essa primeira. Eu vou dizer por quê. Existe uma grande semelhança entre essa besta do capítulo 17 e o dragão do capítulo 12. Que ambos têm 7 cabeças e 10 chifres, certo? Então aquela besta aquele dragão que persegue a mulher lá no capítulo 12 é igualzinho a essa besta escarlate. Tem 7 cabeças e 10 chifres, do mesmo jeito. Eles também têm a mesma cor vermelha e esses 2 poderes, esses 2 bichos, eles perseguem Jesus. Eles perseguem a igreja verdadeira. Então, gente, segundo essa interpretação, olha só, eu preparei aqui para vocês para ficar mais fácil. Está aí a besta em si, considerando que a besta é Satanás, então cada um das 7 cabeças representa 7 impérios mundiais que Satanás usou para perseguir o povo de Deus. Entendeu agora como ficou fácil? Então a primeira cabeça é o Egito, que escravizou o povo de Deus lá em Êxodo. Depois veio a Síria, que foi quem levou as 10 tribos do norte para o cativeiro. Depois teve a Babilônia, que levou as 2 tribos do sul para o cativeiro. Aí depois que a Babilônia passou, aí veio a Pérsia, aí depois veio a Grécia. Aqui é nossos velhos amigos de Daniel. Aí vem a Grécia, aí vem a Roma imperial e depois vem Roma papal, certo? Então, olha só o que é que o texto dizia. Em Apocalipse 18, verso 9, diz que aquelas 7 cabeças, como eu disse agora, são 7 reis, certo? Dos quais 5 já caíram, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem
durar pouco tempo. Então vamos entender isso aqui. 5 já caíram. Então vamos contar aqui esses 5 que já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Esses 5 já caíram. Por que já caíram? Porque na época que João escreveu isso, João estava vivendo no período de Roma imperial, certo? Então, para João, o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia já tinham voado no pau. Então, ele estava no período de Roma imperial. João, o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele estava no período da 6ª cabeça. Então, por isso que ele diz, 5 já caíram, certo? Um existe, que é a Roma imperial, e o outro ainda não chegou, que é Roma papal, que é a 7ª cabeça, certo? Então, para João, ele estava aqui, ó, na 6ª cabeça, e esperando a 7ª chegar. E aí, quando João morreu, muitos anos depois, surgiu, então, Roma papal. Então, por isso que ele disse isso. E ele disse o seguinte, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. Aí você pergunta, Davi, mas o papado não começou lá no ano 538 e dura até hoje? Por que dizer que dura pouco tempo? É um pouco tempo, gente, que quer dizer que está com dias contados. Você lembra que quando Satanás foi expulso do céu, foi tirado para a terra, lá em Apocalipse 12 diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta? Então, esses anos todos de pecado, 6 mil anos de pecado, é muito tempo. Então, por que diz que pouco tempo lhe resta? Porque ele sabe que está com os dias contados, certo? Então, a besta, Roma papal, embora esteja durando de 538 até hoje, mas ela está com os dias contados. Deus vai dar cabo desses poderes do mal quando ele voltar, certo? E aí, gente, diz o seguinte, e a besta que era, verso 11, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Então, se considerar que a besta é Satanás, isso explica muita coisa, porque a besta, sendo Satanás, Satanás é quem esteve por trás do Egito, é quem esteve por trás da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, do Império Romano e de Roma papal. Então eu prefiro essa primeira interpretação porque para mim faz mais sentido. A besta é o próprio Satanás agindo por meio dos 7 impérios mundiais para perseguir o povo de Deus. Cada um desses impérios foi atrás do povo de Deus, perseguiu, escravizou e maltratou e tentou exterminar, mas Deus protegeu. Então Satanás ele tentou por toda a história, através dos impérios, acabar com o povo de Deus. Então depois que ele tentou através de tudo, então agora ele mesmo em pessoa, por isso que o 8º rei é a própria besta. Porque, ou seja, Satanás tentou através dos impérios, não conseguiu, então agora ele vem em pessoa para tentar contrafazer, para tentar perseguir o povo de Deus mais ainda. E quando é que Satanás vai vir em pessoa para fazer isso? Pouco antes da volta de Jesus, gente, Satanás ele vai se transformar, ele vai se transfigurar, ele vai aparecer para as pessoas dizendo que é o próprio Cristo. Então você vai ouvir por aí várias pessoas dizendo, Jesus voltou, Jesus está aí. Então ele vai aparecer nos jornais, vai aparecer na televisão, ele vai andar no meio das pessoas. Satanás vai fazer uma falsa volta de Cristo. Ele vai vir em pessoa para enganar as pessoas, para enganar os líderes religiosos, vai aparecer lá no Vaticano, como você está vendo aí, vai aparecer em vários lugares afirmando ser Jesus. Então é por isso que, sim, essa não é a primeira vez que ele faz isso. Qual foi a outra vez, qual é a outra história da Bíblia que vocês lembram? Que Satanás apareceu para confundir, apareceu como alguém de confiança e depois ele se revelou quem ele era. Lá no deserto da tentação, Satanás apareceu para Jesus como um anjo que queria fazer o bem, ali nas primeiras tentações. Se você é filho de Deus, transforma as pedras em pão. Se você é filho de Deus, se atira daí para baixo. Então até ali ele apareceu como um anjo bem intencionado. Mas aí, do meio para o fim da tentação, aí ele se revelou como quem ele realmente é, como o inimigo de Cristo, certo? Tá dando para entender, gente?
cala consente, não tá entendendo? Sim. Então, gente, é isso. Essa é a primeira interpretação. Então, isso é considerando que a besta é Satanás. Aí vem uma segunda interpretação, certo? Sim, ainda tem um detalhe aqui sobre a besta ser Satanás. O verso diz o seguinte, que a besta era e não é mais, certo? Vamos entender isso aqui. Esse era não é, mas aparecerá. Se a gente aplicar para Satanás, em que período Satanás era? Nos dias de hoje. Satanás hoje ele é o inimigo de Deus, ele tem funções a desempenhar. Quando é que ele não é? Ou seja, que ele vai ficar inativo durante o milênio. Durante o milênio ele não é, ou seja, ele não tem o que fazer durante o milênio porque não tem a quem tentar. Ele vai ficar só aqui na terra. Um irmão da igreja dizia, chutando cabeça, que ele não tem o que fazer, não tem a quem tentar. E aí depois do milênio ele vai aparecer, certo? Então, gente, esse oitavo rei, se for o próprio Satanás, essa expressão ele era, não é, mas aparecerá, se aplica a esse período aí de Satanás antes, durante e depois do milênio. Antes, que é os dias de hoje, ele está ativo. Durante o milênio ele vai estar inativo, depois do milênio ele vai voltar a ser ativo, mas já vai ser tarde demais porque logo que aí, depois disso ele vai ser destruído, certo? Então, imagino que está sendo bem fácil vocês entenderem. Mas, como existe uma outra interpretação de outros teólogos adventistas, eu vou mostrar para vocês. Mas eu queria muito que vocês guardassem essa primeira, que para mim é a que mais faz sentido. Mas vamos lá, vamos para a segunda. A segunda também faz sentido, mas faz menos do que a primeira. A segunda diz o seguinte, ó, que a besta escarlate representa os Estados Unidos. Olha aí. Então, no panorama escatológico do Apocalipse, esse é o último poder político-militar de alcance global e que assumirá atitudes imperiais como os 7 impérios que vieram antes dele, que vieram da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem, certo? Então, aqui nessa segunda interpretação, a besta é os Estados Unidos, certo? E o fato de eles saírem da mesma besta, né? Saírem do mesmo lugar, quer dizer que, assim como aqueles impérios mundiais saíram todos da Europa, os Estados Unidos, gente, também vieram da Inglaterra, né? Quem veio do velho mundo para cá foram ingleses. Os ingleses vieram para a América do Norte e ali começou os Estados Unidos. Depois de muitos anos, os Estados Unidos já estava muito bem desenvolvido, aí eles proclamaram a independência da Inglaterra. Mas, inicialmente, todos os americanos, eles são descendentes dos ingleses que vieram da Europa. Então, os 7 impérios mundiais, eles são do velho mundo. E os americanos, os Estados Unidos, também têm essa ligação com a Europa, certo? Então, embora os Estados Unidos não seja declaradamente um império, não tem um imperador dos Estados Unidos, mas todos nós sabemos que os Estados Unidos é a maior nação do mundo. Eles são praticamente um império porque tudo que eles dizem, tudo que eles fazem é copiado e é seguido no mundo todo. Os Estados Unidos, hoje, ultimamente, vocês todos sabem, que ele está com um poder tão absurdo que ele chega na Venezuela e prende Nicolás Maduro. Chega num outro país e joga uma bomba lá, como lá no Irã, mata o líder do Irã. Ou seja, isso é uma atitude imperial. Isso é uma atitude de um imperador. Chegar num país e matar o presidente daquele país assim, sem mais nem menos, como matou aquele Ayatollah Khomeini, né? Enfim, eu estou querendo dizer que não tem o nome império, mas é praticamente um império, certo? Então faz muito sentido colocar também a besta e o oitavo rei como os Estados Unidos. Então, ó, sendo que as cabeças da besta representam os 7 impérios mundiais, como disse a vocês, a oitava cabeça pode ser, portanto, o poder americano, conforme representado pela besta de 2 chifres, em Apocalipse 13 e 11, que é aquela besta que sobe da terra, certo?
pois é este o poder que apoia no capítulo 13 ou carrega no capítulo 17 a besta que sai do mar ou a grande prostituta. Calma, agora deu um nó, né? Vamos lá, vamos com calma. Então, se a besta escarlate e o oitavo rei foram os Estados Unidos, qual é a explicação aí que o texto disse aí que nós vimos agora? Vocês lembram que no capítulo 13, a besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos, ela apoia a besta que sobe do mar, que é o papado? Então a explicação do texto é o seguinte: assim como essa besta escarlate, ela é o apoio, ela é o suporte da mulher que está sentada, então faz todo sentido ser os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai servir de apoio para o papado, certo? Então, gente, é isso que o texto está querendo dizer. Tem os 7 impérios mundiais, tem os 5 que já passaram: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Todos esses 5 já passaram. No tempo de João era o Roma Imperial, ainda teria que vir Roma Papal, que é a 7ª cabeça, e a besta em si é os Estados Unidos, que vem do mesmo lugar de onde surgiram esses impérios aí, e no tempo do fim os Estados Unidos vai ter um protagonismo maior, ele vai ser esse oitavo rei, certo? Então, gente, essa é a segunda interpretação. A mulher é Roma Papal, a besta e o oitavo rei são os Estados Unidos da América do Norte. Aí, gente, tem uns detalhes aí bem interessantes. Ó, na nota de $1 nos Estados Unidos, tem várias referências aos impérios mundiais. Sabia disso? Vamos ver. Vamos ver aqui. Ó, na nota de $1, eu acho que todo mundo aqui já teve um DVD antigamente, como 2009, 2010, um DVD de um irmão evangélico, que era a verdade sobre os Illuminati. Acho que vocês todos já tiveram, que era um cabo assim bem, parecendo um taxista. Ele tinha, nesse DVD, ele falava sobre segredos dos Illuminati. Aí ele falava muito disso aqui, dessa nota de $1. Tem uma frasezinha que é assim: In God we trust. Em Deus nós confiamos. Ou seja, os Estados Unidos ele se vende como um país evangélico, como um país protestante. Aí, ó, no meio da nota de $1 tem uma pirâmide. E essa pirâmide ela tem 13 camadas. Tá vendo? Ó? Tem 13 camadas nessa pirâmide. O número 13 tem vários significados. Pode ser as pessoas na Santa Ceia, que eram os 12 apóstolos mais Jesus. É um símbolo da transformação e renascimento. Representam os 12 signos do zodíaco, mais o Sol, e também representa as 13 colônias americanas. Aí, embaixo da pirâmide, tem os algarismos romanos. E esse, se eu não me engano, esse número que aparece em números romanos aí é o ano da independência dos Estados Unidos. Aí o próprio fato de ter uma pirâmide na nota de $1 faz uma referência ao Egito. Os algarismos romanos fazem referência a Roma. A águia de cabeça branca, que é um dos maiores símbolos dos Estados Unidos, representa o pássaro de Zeus, que é um deus grego. Então já tem uma referência à Grécia, né? O olho de Horus, que é esse olho que está em cima da pirâmide, representa o deus solar, que era o filho de Osíris, que é um deus egípcio, certo? Então, aí tem essa outra frase em latim que é Anuit coeptis, ele sorriu às nossas realizações. Então, gente, na nota de $1 dos Estados Unidos tem referência ao Egito, tem referência a Roma, certo? E tem referência à Grécia. Tudo na nota de $1. E esse olho aí é aquele olho que todo mundo aqui conhece, aquele olho Illuminati, que é aquele olho que tudo vê. Então tem muitos simbolismozinhos aí. Sim, a própria pirâmide é referência ao Egito. Então tudo isso aí são pequenas referências aos outros impérios mundiais, para mostrar para vocês que os Estados Unidos não diz que é o Império Mundial, mas bebe da mesma fonte que os outros impérios que vieram antes, certo?
Sem falar que lá no Congresso, lá dos Estados Unidos, tem um lugar chamado Memorial Washington. Esqueci de colocar aqui a imagem, mas um lugar lá que é o Memorial Washington, que tem um obelisco lá, que é uma torre pontuda assim, uma torre, como se fosse uma escultura lá, que é igualzinho a um obelisco que tem lá no Egito. Então é para dizer para vocês que está tudo interligado. Então faz sentido a primeira teoria e faz sentido a segunda. Então você escolhe qual faz mais sentido para você, certo? Eu acho que faz mais sentido a teoria do que Satanás é a besta escarlate. Para mim essa faz mais sentido, que é a que eu mostrei para vocês inicialmente, que é essa daqui, certo? Para mim essa é a que mais se encaixa, até porque ela combina direitinho com essa parte aqui também, do era, é e mais aparecerá. Para mim essa faz mais sentido. Mas a segunda também não deixa de ser verdade, de que a besta é os Estados Unidos e é também o oitavo rei que vai aparecer nos últimos dias, certo? Então, são duas interpretações e as duas fazem sentido, certo? Então, gente, e os 10 chifres? Sim, tem a questão dos 10 chifres também. Os 10 chifres, gente, dessa vez não representam aquelas nas tribos bárbaras. Dessa vez não. Várias vezes nós vimos nas profecias que os chifres representavam aquelas tribos bárbaras. Esqueça os tribos bárbaras, já faz muito tempo, elas não têm mais importância não para nós. Esses 10 chifres, eles representam, gente, todos os poderes políticos que vão apoiar o papado, certo? Essas nações, elas têm o propósito de se unir com a besta para forçar os habitantes da terra a beber o vinho de Babilônia. Isso é, unir o mundo para eliminar todos aqueles que se recusam a cooperar. Então, dessa vez, os 10 chifres não significam 10 reinos. Representam os poderes políticos que vão apoiar a mulher, certo? E vão apoiar a mulher que está sentada aí sobre a besta escarlate, ok? Agora, sabe o que eu acho interessante, gente? É que a besta, é que tudo isso aí, a besta, as 7 cabeças, a mulher, tudo isso aí são poderes que Satanás usou durante a história toda para perseguir o povo de Deus. Então Satanás usou uma estratégia, usou outra, usou um aqui, usou outra acolá, usou um reino, passou e veio outro, usou, ele tentou de todas as formas. Está vendo aí que ele fez ele está usando todas as armadilhas para tentar pegar o povo de Deus. Isso aí, gente, mostra o desespero de Satanás para perseguir, para exterminar o povo de Deus. Agora compare isso aí, toda essa confusão, toda essa ruma de símbolos, compare com o capítulo 12. Aquela mulher, a mulher do capítulo 12 não tem muitos detalhes, porque ela é uma só. Desde que começou, desde que Deus criou a sua igreja até hoje, a mulher é uma só. A mulher pura, a mulher santa do capítulo 12 é o povo de Deus desde o começo até hoje. Deus não precisa de tantos fricotes como Satanás precisa. Satanás usou isso aí para tentar destruir aquela mulher, mas aquela mulher foi preservada, foi guardada por Deus desde o começo até o fim. Então, gente, a certeza que a profecia nos dá é que no final de tudo, no final de todas as coisas, há um Deus que governa acima de todas as forças humanas. Amém. E conduz a história em direção ao final feliz. Passam os impérios, passam os poderes mundiais, mas o povo de Deus permanece. Amém. A igreja de Deus, lá do capítulo 12, foi guardada no Egito, foi guardada na Assíria, na Babilônia, na Pérsia, na Grécia, na Roma Imperial, na Roma Papal, no futuro pelos Estados Unidos. Todos esses impérios mundiais que se levantaram para perseguir o povo de Deus vão passar, vão fracassar e o povo de Deus vai triunfar. Amém. É isso que diz no verso 14. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém. E serão vencedores também os chamados, os eleitos e os fiéis que estão com o Cordeiro. Então Satanás pode usar os poderes mundiais, pode usar países, pode usar impérios, pode vir até em pessoa tentar imitar Jesus, que ele não vai ter sucesso. Ele está com os dias contados, pouco tempo lhe resta, mas para os salvos a eternidade está esperando. Amém.
Então, gente, o capítulo 17 não é para nos assustar nem para nos confundir, é para nos dar esperança. Encha-se dessa esperança hoje no seu coração. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelas profecias, muito obrigado pela explicação delas que o Senhor nos dá, nos ajuda a nos preparar para os últimos dias e estar do lado dos vencedores, daquele que já é vencedor desde a cruz. Por favor, Senhor, fica com cada um de nós, preenche nosso coração com essa certeza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom Oh, dia para glória. todos. Feliz